Olá! O CRUSP, Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, foi planejado para receber universitários carentes, vindo do interior do estado e de outros estados também. Mas só foi construído em 1963 para abrigar os participantes dos Jogos Pan-Americanos. Encerradas as competições, o prédio foi invadido. O CRUSP era dos estudantes, por direito e de fato. Nos primeiros 5 anos de funcionamento, o espaço fervilhava com as manifestações culturais e políticas, de transformação e de contestação. Mas no dia 17 de dezembro de 1968, 4 dias depois da decretação do AI-5, ato institucional que abriu o período mais repressivo do governo militar e que suprimiu direitos civis como habeas corpus, o Exército e as polícias civil e militar usaram tanques e táticas de guerra para invadir a moradia dos estudantes. Aproximadamente 1.400 universitários estavam lá. 1.200 foram presos. Passados 40 anos, o Brasil vive sob a luz da democracia. E a história daqueles jovens cruspianos se confunde com as conquistas dos direitos civis plenos nesse país. Esse é o tema do Assembleia Debate de hoje. Participam do programa os ex-cruspianos Hugo Marques da Rosa, engenheiro, Rafael de Falco Neto, também engenheiro, Álvaro Rodrigues dos Santos, geólogo, e o deputado Adriano Diogo, do PT, que também é geólogo. Bom, muito obrigada a todos por estarem aqui para a gente contar esse pedaço triste da história da Universidade de São Paulo, né? Porque não é só a história do Brasil, é a história da universidade, é a história das pessoas que estavam lá. Doutor Hugo Marques da Rosa, como foi esse dia? O que te veio na cabeça, o que te veio na memória? Eu estava dormindo nesse dia quando eu fui acordado pelo ruído dos tanques na avenida que fica entre o CRUSP e o Rio Pinheiros, entre a antiga Raia de Remo. E, bom, como nós sabíamos que o ato AI-5 tinha acabado de ser proclamado, ficou claro que o CRUSP iria ser invadido. Então, isso foi de madrugada, né? Eu dormia... Foi de madrugada? Foi de madrugada. E aí, dormi até amanhã, e quando eu tentei sair do CRUSP, eu acabei sendo preso. Mas foi uma coisa muito interessante, porque nós só tínhamos estudantes dentro do CRUSP, e o CRUSP foi invadido, como dito na introdução, inclusive pelo Exército. Eu fui preso por um soldado que colocou uma arma no meu estômago. Quer dizer, não tinha tido nada até aquele momento, quer dizer, os estudantes estavam dormindo, não houve reação? Não houve reação nenhuma. Eu fui preso com uma metralhadora no meu estômago. Isso aconteceu com quase todos, então? Aconteceu com quase todos. E havia estudantes estrangeiros também, né, na situação. Há quem diga que os homens do Exército iam de árvore em árvore, pulando e cercando os prédios. Esse soldado que prendeu, parecia filme de guerra, que você se esconde atrás de uma moita, dá uma corridinha, se esconde atrás de outra moita. Que coisa maluca. Rafael, você estava lá? Não estava. Mas como que ouviu essa história? Como chegou? O que te veio naquele momento? Eu não estava lá porque eu estava participando do congresso da UNE, que estava sendo realizado em vários locais, depois de ter sido reprimido em Ibiúna. Mas eu tinha vivido uma invasão anterior dos excedentes em 67. E pelos relatos que me fizeram os companheiros na época, parece que foi bem similar. Quer dizer, eles chegaram de madrugada com tanques, tropa, e ocuparam militarmente, esperando uma reação armada nossa. Como em 66 eles esperavam uma reação armada e não houve, eles simplesmente levaram-nos para fora do CRUSP. Em 68 eles também esperavam essa, e não havia essa visão de que o CRUSP era um reduto armado, da luta armada. É uma visão que foi divulgada pela ditadura para justificar a arbitrariedade do dia 17 de dezembro. Álvaro, que memória você tem desse dia 17 de dezembro de 1968? Eu havia casado com uma cruspiana. Aliás, diziam que nós éramos contra a família. Eu nunca vi um lugar que deu tantos casamentos de tantos sucessos, né? Eu havia casado com uma cruspiana, que era uma geógrafa,
E nesse tempo, então, eu me dividia entre morar um pouco no CRUSP e morar na casa que nós estávamos constituindo. E nesse dia eu não estava no CRUSP. Mas em seguida, todos que tinham alguma condição trabalharam na tarefa, e foi na tarefa que eu trabalhei, de constituir abrigos para aqueles cruspianos que tinham sido expulsos daquela forma tão estúpida, né? E então minha casa, como outras casas, se transformaram em cruspinhos, né? Porque uma das características nossas, característica existencial do cruspiano, nós não conseguimos conviver em outro meio que não fosse aquele ambiente de cruspianos. Nós tínhamos toda uma cultura nossa, costumes nossos, diálogos nossos, né? Então a violência da invasão marcou muito fundo todos nós, porque destruíram uma coisa que era muito bonita de convivência nossa. Não era só a questão política. A questão política foi uma questão conjuntural colocada, mas a questão do CRUSP foi uma experiência não elaborada, né, não teorizada, de uma convivência ecumênica universal de estudantes de todos os lugares, de todas as formações. E isso ter acabado daquela forma foi constituiu assim uma violência maior do que se poderia imaginar nesse contexto existencial nosso.